Com a graça de Deus, damos início a esse estudo. O título é Que Falem os Primeiros Cristãos. É baseado num livro de David W. Berkowitz, editado pela Literatura Monte Sião do Brasil. Recentemente, então, concluí a leitura deste livro. Aqui tem quase 200 páginas, uma leitura fluida, simples, muito gostosa de ler, que traz vários detalhes históricos sobre os primeiros séculos da Igreja Cristã e algumas doutrinas que eles compartilhavam e que foram esquecidas, desprezadas, menosprezadas ao decorrer do tempo. Nos faz refletir sobre muita coisa a leitura. A editora é relacionada com um grupo anabatista aqui do Brasil, é bastante conservador, e é louvável, então, várias das doutrinas que temos em comum com eles, né? Eu gostaria de trazer um ponto aqui dos primeiros capítulos deste livro. De repente, aí mais adiante, se houver oportunidade, podemos trazer mais pontos deste livro, mas queria trazer algo inicial aqui para conhecermos um pouco desses cristãos primitivos. Primeiramente, gostaria de ler com os irmãos em Apocalipse, no capítulo 2, os versos 8 a 11. Aqui nós temos a parte, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas, como bem sabemos, ainda que representassem igrejas que existiam naquela época de João, no primeiro século, e as características de cada uma dessas igrejas locais foram utilizadas para servirem de símbolo de 7 períodos que a igreja cristã, na sua em todo o mundo, passaria. Certas qualidades, certos pontos negativos são destacados e benditas promessas dadas a essa igreja, a cada uma das igrejas. Importante ressaltar que as mensagens são dirigidas em especial para a liderança da igreja, ela que deveria fazer as correções necessárias e tudo mais. Um fato que nos chama a atenção é que das 7, apenas 2 não tem nenhum defeito, assim, nenhuma reprovação, né, da parte de Jesus. Mesmo a primeira igreja, o que é um tanto curioso, que seria a igreja aí que foi da fase apostólica aí até o ano 100 no máximo, aí com a morte do apóstolo João, o último deles. Essa igreja, nas últimas décadas, depois do ano 70, começou a perder um pouco do seu vigor. Não havia mais aquele mesmo zelo, ânimo do começo, porque até o ano 70, os cristãos levaram o evangelho a todo mundo civilizado de então. Então, nós temos aí, em menos de 40 anos, eles espalharam a mensagem. E na segunda parte desse período da igreja, perderam um pouco daquele fervor, por isso que há uma reprovação sobre deixar o primeiro amor. Mas a igreja, a 6ª igreja, a de Filadélfia, não há nenhuma reprovação, e também a que nós vamos ler agora, a igreja de Esmirna, a 2ª, também não há nenhuma reprovação. Diz assim o verso 8 do capítulo 2 de Apocalipse: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É muito significativo cada palavra que a gente vai resumir para não se estender em demasia.
Mas nós vemos aqui essa igreja de Esmirna, a palavra vem da mirra, que quando esfregada na mão, ela já exala o seu perfume suave. Isso era um símbolo dos mártires cristãos do ano 100 até o ano 313, que houve várias e várias perseguições. Era proibido ser cristão no Império Romano. E aí nós encontramos aqui várias referências à morte, mas à recompensa. Nós temos aqui, és pobre, mas tu és rico espiritualmente. Haveria muita tribulação, mas Deus conhecia e reconhecia as obras deles. E aí diz de uma classe, aqui não está falando do judeu de sangue literal, mas está criando-se uma representação daqueles cristãos nominais, só de nome, professos crentes, que no entanto não tinham as obras correspondentes. Mas estes eram o quê? Reprovados pela igreja de Esmirna nesse período, não eram tolerados. Isso vai mudar. Na terceira igreja, se nós fôssemos ver, isso muda, a postura da igreja começa a aceitá-los. E aqui então é dito inclusive de um período profético. Uma tribulação de 10 dias, cada dia em profecia representa um ano. Então 10 anos de perseguição, mas só foi isso? Só foi 10 anos? Não, de modo algum. Havia momentos do ano 100 ao ano 313, momentos de maior perseguição, momentos que arrefecia, mas de modo geral sempre houve dificuldades neste período. Em alguns casos os romanos não se interessavam em perseguir os cristãos, mas no caso de uma denúncia fosse feita, era analisado o caso, era visto e por fim era aprisionado o cristão e muitas vezes levado à morte, execução, ser decapitado, ser queimado no fogo, algo do gênero. Esses 10 anos aqui representam a última perseguição que a igreja passou. E curiosamente, a última perseguição desse período foi a mais dura, mais intensa. Isso foi do ano 303 ao ano 313. Olha só, justamente quando termina o período e termina as perseguições, com o fato de os imperadores Constantino e Licínio, um do Ocidente e outro do Oriente, assinam o Edito de Milão de tolerância religiosa, onde agora era possível, não era um crime ser cristão no Império Romano. Mas em 303 a 313 foi o período da perseguição mais dura que sofreram. Por fim, é dado aqui a recomendação de ser fiel até a morte. Receberá então a coroa da vida. E é dito ainda o quê? Que eles não receberiam o dano da segunda morte. Essa primeira morte, todos nós passaremos por ela. Ou em martírio, ou de forma natural, na velhice, como quer que seja. Isso não depõe contra o cristão. Isso é um resultado natural da entrada do pecado no mundo. Mas a segunda morte, que é a condenação eterna para os ímpios, essa então os fiéis não passarão por ela. E isso é o ponto aqui chave da mensagem então trazida aí para a igreja em Esmirna. Um grande consolo e ânimo para eles. E baseado neste período da história, que nós vamos trazer alguns detalhes aqui. Os cristãos primitivos em si, os primeiros cristãos que nós comentamos muitas vezes, eles se estendem então via de regra do ano 90 depois de Cristo a 199. Dos anos 200 a 300 já temos como fosse uma terceira geração já. Porque aqui o que nós estamos falando com cristãos primitivos são justamente aqueles que sucederam os apóstolos imediatamente. E depois, no outro século, já era uma terceira geração que começou a perder também um pouco do seu vigor. A primeira geração de cristãos, como está na página 5 aqui deste livro, era de homens como Policarpo, que haviam sido evangelizados por um ou mais dos apóstolos de Jesus. O período terminou com o último homem que teve alguma ligação com o apóstolo João,
que foi Irineu, um discípulo de Policarpo. A página 6 diz: as doutrinas e costumes desses cristãos primitivos foram mantidos pelos cristãos que viveram no século seguinte. Por esse motivo, a discussão a seguir vai incluir citações de autores que viveram entre 200 e 313 d.C., desde que seus ensinos convirjam com os ensinos dos cristãos que viveram no período logo após os apóstolos de Cristo. Então é importante nós destacarmos que já surgiram algumas inovações do romanismo a partir do século III. O que é século III? Do ano 200 ao ano 300. Por mais que ainda seja um período que abrange a igreja de Esmirna, como estávamos falando, nesse período começa a surgir alguns indícios de apostasia, de inovações, de tradições que não eram conforme o costume apostólico e começam a trazer dificuldade para a igreja, e isso, as consequências vão se demonstrar mais adiante. Então aqui eu gostaria de dar alguns exemplos. No ano 200 começou o costume da festa dos santos, que eram celebrações em memória dos mártires. Por si só, não há nada de errado com tal coisa. Disso surgiu o costume de realizarem ofertas pelos mortos. Essas ofertas eram geralmente feitas pelos pais do falecido. Então até aí, aparentemente não havia problema. Também era algo em favor dos que ficaram vivos. O passo seguinte foi a oração pelos mortos. A primeira grande inovação do romanismo no cristianismo. Mas vale a ressalva aqui de que nesse tempo não se orava ainda com a ideia de livrar os mortos do purgatório. Purgatório é um conceito mais tarde vai surgir. Eles oravam pela consumação de sua glória e para que eles mesmos se lhes pudessem juntar na ressurreição dos justos. Costume que, apesar de não ser autorizado pela Sagrada Escritura, difere muito da prática moderna e intenção de orar pelos mortos. Olha só o que vai ser explicado aqui. A partir do ano de 240, começaram os cristãos a fazer contratos mútuos uns com os outros, com o fim de que aquele que primeiramente morresse, ao encontrar-se no outro mundo, se lembrasse do que lhe sobrevivia e implorasse em seu favor o auxílio divino. Aqui temos o princípio da intercessão dos santos, com a diferença, porém, de que eram os defuntos os que oravam pelos vivos. Então aqui já começa a complicar a situação. A oração pelos mortos em si, inicialmente foi introduzida com o conceito do desejo de estar na glória, depois juntamente com os demais, de irmos até o fim em fidelidade, assim como aqueles que morreram pela fé. E aí, de repente, agora um conceito de intercessão surge agora, não de orar em favor do morto sair do purgatório, mas do morto interceder em favor de você aqui neste mundo. Então aí já vemos uma perda justamente da doutrina da ressurreição, que nos fala do sono dos mortos, então, dessa condição de estado de inconsciência até a ressurreição na vinda de Cristo. Por volta de do ano 250, começaram pretensões já de primazia por parte do bispo de Roma, aí a partir do bispo Estevão I. Então, ainda não era aceito isso, vários outros bispos não estavam de acordo com esses desejos, mas já vemos o início dessa ideia de querer colocar acima dos demais o bispo de Roma, a partir então do Papa Estevão, como é considerado. Por volta de 260 também, por causa da perseguição, alguns começaram a procurar os desertos e a vida monástica. Mas essa parte dos monges, então, que a princípio poderia ser uma ideia aí de afastamento e tudo mais, até por conta da perseguição,
se degenerou em uma série de rituais e regras monásticas aí que não tinham valor real para a vida de um cristão. Nesse tempo, os cristãos misturados com os pagãos, olha que detalhe interessante aqui. Eles estavam misturados com os pagãos e sofrendo suas burlas e perseguições. Se deram a conhecer uns aos outros por meio do sinal da cruz, que se fazia na testa, como prova de que não se envergonhavam da cruz de Cristo. Era um gênero de divisa de sua profissão de fé e uma silenciosa invocação do nome de Cristo. Então eles faziam numa forma de identificação de um cristão para com o outro. Mas, no entanto, não se atribuía a essa altura alguma virtude nesse ato. Não era nada mais que uma simples profissão da fé em Cristo, cujo nome era invocado tacitamente. Nos tempos modernos, esse costume foi pervertido. Atualmente, supõe-se que o sinal da cruz faz afugentar os demônios, e assim, o que a princípio foi uma coisa inocente, degenerou depois na mais torpe superstição. Então, esses pontos aí podem ser encontrados no livro Inovações do Romanismo, nas páginas 187 a 190. É interessante vermos como que realmente é sorrateira a vinda de Satanás na igreja e aos poucos introduzindo muito de leve as coisas, a ponto que coisas inocentes foram torcidas, então pervertidas ao final. Mas eu gostaria de trazer aqui agora, os irmãos se familiarizarem. Eu reconheço que boa parte dos nomes aqui eu não tinha muita familiaridade e é interessante que nós ignoramos muitas vezes esse estudo desses primeiros cristãos. É verdade que talvez a essa altura alguém pode estar se perguntando, então estamos falando dos pais da igreja? De fato, estamos falando dos pais da igreja. Agora, obviamente que eles não concordariam com esse nome. Assim é chamado pelos protestantes, pelos católicos. Essas gerações mais próximas dos apóstolos são chamadas de pais da igreja. No entanto, de fato, eles não iam concordar. Eles iriam falar que os apóstolos, de fato, foram os pais da igreja, né? Então, por isso foi evitado este nome e preferido, então, os cristãos primitivos e assim por diante. Gostaria de nomear aqui um breve relato sobre 8 escritores mais relevantes deste período. O primeiro deles, Policarpo, que viveu do ano 69 aos 156. Foi um discípulo do apóstolo João, pastor de Esmirna, e viveu 87 anos sendo martirizado no fogo. Então, depois, ao final, nós vamos ler um pouco mais sobre a história dele. Então, como eu tinha dito, existia de fato, na época dos apóstolos, as igrejas correspondentes da Ásia Menor, cada uma das 7. E na igreja de Esmirna, justamente, o pastor de lá era Policarpo. O próximo nome é Irineu de Lyon. Viveu de 120 a 205. Foi um discípulo de Policarpo. Ele foi então para a Gália, na França, como missionário e se estabeleceu justamente na cidade de Lyon, nesta região. Justino viveu do ano 110 a 165. É um filósofo que se tornou evangelista. Suas defesas escritas aos romanos são as apologias cristãs mais antigas e completas que ainda existem. O que eu quero dizer com apologias, né? Simplesmente eram obras em defesa da fé, contra os críticos da época. Foi vítima de uma conspiração e acabou preso. Preferiu morrer a negar seu Senhor e por isso foi executado por volta do ano de 165. Ficou conhecido como Justino Mártir. Normalmente assim ele é chamado. Aqui as datas, como os irmãos podem ver, são datas assim aproximadas, né, que nós temos. Clemente de Alexandria, de 150 a 200.
instrutor de novos convertidos. Este filósofo viajou pelo Império Romano a fim de aprender os preceitos do cristianismo diretamente com os mais velhos e respeitados professores cristãos da sua época. Então ele fez um tour lá, conheceu muita gente, e aí seus escritos são datados de cerca de 190. Muitos cristãos, dentre eles John Wesley, foram influenciados pelas suas obras. O próximo nome é Orígenes, viveu de 185 a 255, uma mente brilhante dedicada a Deus. Cresceu em um lar cristão e aos 17 anos viu seu pai ser preso e morto em uma grande perseguição em Alexandria. Se tornou um dos professores cristãos mais respeitados de sua época. O ponto negativo de suas obras são as constantes alegorias e especulações que extrai da leitura da Bíblia. Isso mais tarde causaria dano para a igreja, porque principalmente no romanismo se pegou muito elementos alegóricos das Escrituras, em vez de se ler na sua simplicidade, na literalidade do texto bíblico. Então isso lançou uma dificuldade adiante. Entretanto, ele não tinha intenção de que seus comentários fossem tomados como declarações dogmáticas. Em seus comentários sempre se mostrava amigável e flexível, geralmente terminando as discussões com o seguinte discurso: bem, é o melhor que posso fazer com essa passagem. Talvez alguém com uma visão mais compenetrada possa dar uma explicação melhor. Então, o que temos registrado são muitas vezes palestras, ensinos como professor que ele estava dando e as pessoas estavam escrevendo, e ele muitas vezes começava a especular sobre certas coisas que não convinha, mas em muitos outros pontos ele está em concordância. Ele conseguiu sobreviver até os 70 anos, quando finalmente foi preso e torturado. Veio a falecer por causa do tratamento desumano que recebeu. Tertuliano viveu do ano 140 a 230, um apologista para os romanos. Era o líder da igreja de Cartago, no norte da África, um dos mais talentosos defensores da fé e um dos poucos que escrevia em latim em vez de grego. Então, naquela época, por mais que o Império Romano dominasse o mundo, ainda a influência deixada lá por Alexandre e os seus generais era mais forte nas nações, de modo que a segunda língua das nações era o grego, e outros que eram mais eruditos poderiam saber o latim. E no caso aqui, então, vários dos pais da igreja, conhecidos principalmente desse período mais antigo, pré-niceno, eles são então escritores que escreveram em grego. A exceção aqui é apresentado Tertuliano, que escrevia em latim. Ele é lembrado por seus muitos provérbios, como por exemplo, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Temos esse relato também no Grande Conflito. Escreveu por um período de quase 20 anos, entre 190 e 210. Escreveu muitas cartas e ensaios, confortando cristãos na prisão e encorajando cristãos em geral a se manterem separados do mundo. Também procurou refutar as heresias que surgiram no seu tempo, que é o caso, por exemplo, dos gnósticos. Foram heréticos da época que tiraram o foco da mensagem, espiritualizavam muitas coisas e acreditavam que havia um conhecimento, níveis de conhecimento diferentes, que os apóstolos eles não sabiam as coisas, mas que eles sabiam mais e tinham outros pontos e assim por diante. Também distorções do Antigo Testamento, da mensagem de Cristo e muito mais. E aqueles primeiros cristãos tiveram que combater esse movimento gnóstico que se dividiu em vários grupos e que tinham conceitos bastante errôneos. Existem vários pseudepígrafos dessa época, evangelhos, cartas falsas, pseudo justamente, que era falsamente atribuído a um apóstolo, algum nome
destacado da igreja para enganar as pessoas. Então, há vários evangelhos falsos, tudo que eram desses gnósticos da época. Vamos lá então, o próximo, Cipriano, do ano 200 a 258. O homem rico que entregou tudo para Cristo. Ele tinha 40 anos de idade quando se converteu. Vendeu tudo o que tinha e doou dinheiro aos pobres. De maneira atípica, se tornou o líder da igreja de Cartago, embora tivesse passado pouco tempo desde sua conversão. Devido às muitas perseguições, foi forçado a realizar grande parte do seu ministério em lugares subterrâneos. Foi preso e decapitado em 258. Lactâncio, 260 a 330, professor do filho do imperador. Escrevia com clareza e eloquência fora do comum. Antes de se tornar cristão, foi um renomado professor de retórica, reconhecido até mesmo pelo imperador Diocleciano. Contudo, depois que se converteu, passou a dedicar seus conhecimentos literários ao cristianismo. Viveu durante a última grande perseguição romana aos cristãos no início do século IV, aquela que nós falamos, de 303 a 313, e eventualmente se estabeleceu na França. Embora já estivesse velho, Constantino, em 312, lhe pediu que fosse tutor de seu filho mais velho. Suas obras são relevantes em nos revelar o pensamento do período que antecede Constantino. Seus escritos atestam que pouca mudança doutrinária ocorreu em mais de 2 séculos. Então ele alcançou o período de Constantino, quando começa uma união da igreja e o Estado, e a igreja começa um processo de apostasia, mas ele escreveu então com um pensamento anterior a esse período, diferente de Eusébio, por exemplo, que foi um historiador dessa época, adulador de Constantino e que trouxe vários elementos falsos para se coadunar com o imperador. Por exemplo, o próprio caso da mudança do sábado para o domingo, Eusébio ajudou nessa mudança. Então, Lactâncio tem aí um papel interessante, aí os seus escritos, como vimos, e eu queria fazer ainda 5 menções honrosas aqui. Inácio, que viveu do ano 50 ao ano 100, foi um pastor da igreja de Antioquia, um discípulo do apóstolo João, e foi executado. Então a igreja de Antioquia é muito antiga no cristianismo, né? E então Inácio é um nome destacado então neste local. Hipólito, do ano 170 a 236, discípulo de Irineu, foi um mártir. Sua obra mais importante é Contra Heresias. Félix Minúcio, do ano 170 a 215, advogado romano que se converteu ao cristianismo, escreveu uma apologia na forma de um diálogo entre um cristão e um pagão, material muito bom de ser estudado. Arquelau viveu do ano 250 a 300, pastor da igreja que debateu com o mestre gnóstico Manes, um dos mais destacados. Arnóbio, do ano 260 a 303, apologista cristão que escreveu algumas obras. Lactâncio foi o discípulo então de Arnóbio. E para finalizarmos as nossas reflexões sobre esse período aí pós-apostólico, onde eles preservavam ainda as doutrinas originais, gostaria de trazer o relato de Policarpo. Aqui no capítulo 1 do livro, no capítulo O Prisioneiro, temos um breve relato sobre o seu martírio. E é maravilhoso vermos então a fidelidade de um homem já idoso, em avançada idade, no entanto, sendo perseguido, lamentavelmente. A leitura nos diz assim: a carruagem feita de grades cruzava as ruas de pedra de Esmina, e o prisioneiro podia ouvir os gritos da furiosa multidão que estava na arena. Cães farejadores seguiam o carro pelas ruas, latindo violentamente. Crianças de pele cor de oliva corriam pelas calçadas com os olhos cheios
de ansiedade. Ao longo do caminho, rostos sem nome paravam para espiar pela janela. A carruagem se deteve diante dos sólidos muros da arena. O guarda arrancou o prisioneiro do veículo e lançou bruscamente ao chão, como se fosse um saco de lixo, machucando sua perna. Há semanas o público vinha pedindo a prisão e execução daquele homem. Mas ele não se parecia em nada com o criminoso. Um homem idoso e de aparência frágil, com o rosto marcado pelas rugas. Tinha cabelos e barba tão brancos quanto as nuvens que enfeitavam o sol Mediterrâneo naquela tarde. Enquanto o velho prisioneiro mancava até a arena, sob a vigilância de guardas armados, espalhou-se pela multidão a notícia de que aquele homem era Policarpo. O criminoso vil que tinha sido sentenciado à morte. Seu crime? Ele era o líder local de um ritual supersticioso praticado por um grupo conhecido como os cristãos. A multidão gritava com sede de sangue, enquanto os soldados levavam o prisioneiro para se apresentar diante do procônsul romano. Quando ele viu o velho mancando, corou de vergonha. Próprio procônsul romano. Então, aquele era o grande criminoso que havia causado tanto tumulto, apenas um pobre velhinho? O procônsul usava uma túnica cor de púrpura, que balançava com o vento. Ele se aproximou do velhinho e lhe disse em particular: o governo romano não faz guerra contra idosos. Simplesmente jure pela divindade de César e deixarei você ir. Não posso fazer isso. Então ao menos grite: acabem com os ateus, e isso será suficiente. Ele disse isso porque muitos romanos acreditavam que os cristãos eram ateus, já que eles não tinham templos, nem adoravam imagens. E rejeitavam todos os deuses deles, então na mente deles era quase como fossem ateus, um Deus desconhecido, invisível. E aqui então o procônsul dá essa ideia e diz: grite, acabem com os ateus. O prisioneiro calmamente esticou seu braço enrugado, virou-se e apontou para a multidão cheia de ódio. Então, olhando fixamente para os céus, gritou: acabem com os ateus. A reação do prisioneiro surpreendeu o procônsul. Apesar de o velhote ter feito o que lhe fora pedido, o governador percebeu pela reação da multidão que a libertação de Policarpo estava fora de cogitação. Amaldiçoe a Jesus Cristo, exigiu ele. Por um instante, Policarpo fixou seus penetrantes olhos castanhos no semblante inflexível do procônsul. Então respondeu calmamente: durante 86 anos tenho servido a Jesus, e ele nunca foi injusto comigo. Como então poderia eu amaldiçoar meu rei e Salvador? A multidão, incapaz de ouvir a conversa, estava ficando impaciente com a demora. O procônsul já estava ficando ansioso e pediu novamente ao prisioneiro: jure pela divindade de César. Já que o senhor continua fingindo não saber o que eu sou, vou simplificar sua tarefa. Declaro sem nenhuma vergonha que sou um cristão. Se o senhor quiser aprender um pouco sobre as nossas crenças, marque um horário e eu lhe ensinarei. O procônsul ficou muito irritado e respondeu bruscamente: não tente me convencer, convença a eles, disse apontando para a multidão. Policarpo olhou para os inúmeros rostos desconhecidos que ansiavam pelo espetáculo sanguinolento a que vieram assistir. Não vou rebaixar os ensinamentos de Jesus tentando convencer essa gente. O procônsul, já muito irado, gritou: você não sabe que tem animais selvagens à minha disposição? Vou soltá-los imediatamente se você não se arrepender. Bem, então solte, respondeu Policarpo, sem qualquer vestígio de medo na voz. Como eu poderia me arrepender de fazer o bem para fazer o mal? O procônsul estava acostumado a amedrontar até os criminosos mais perigosos, mas não estava conseguindo assustar aquele velhote. Então replicou:
Já que os animais selvagens não lhe assustam, saiba que você será queimado vivo se não renunciar a Jesus Cristo imediatamente. Cheio do Espírito Santo, Policarpo irradiava alegria e confiança. O Senhor me ameaça com um simples fogo que queima por 1 hora e depois se apaga. Nunca ouviu falar do fogo, do julgamento vindouro e do castigo eterno reservados para os ímpios? Por que está demorando tanto? Faça logo o que quiser comigo. As coisas não saíram como planejado. O procônsul deveria ser o grande vencedor e o prisioneiro deveria estar ajoelhado, implorando por misericórdia. Mas aquele prisioneiro, um idoso, havia vencido. O governador voltou ao seu assento sentindo-se humilhado. Como a arena era muito grande, alguns mensageiros foram enviados a pontos específicos para anunciar o que Policarpo havia dito. Quando repetiram o que ele havia declarado, uma onda de fúria tomou conta da multidão. Fariam com ele o que eles quisessem. Pularam de seus assentos e correram pelas saídas e corredores, clamando pela morte de Policarpo. Corriam como loucos pelas ruas da cidade, juntando todos os pedaços de madeira que pudessem encontrar. Assaltaram alguns estabelecimentos e roubaram até a lenha acumulada nos banheiros públicos. Então voltaram apressados para a arena com os braços cheios de lenha para a pira que o carrasco estava preparando. Eles empilharam a madeira em volta de uma estaca onde os soldados amarravam os membros de Policarpo. Mas Policarpo dizia calmamente aos soldados: deixe-me como estou. Aquele que me dá força para suportar o fogo também me dará capacidade para ficar imóvel na fogueira sem que precisem me amarrar. Depois de permitir que o Policarpo orasse, os soldados atearam fogo à pira. O povo de Esmina acreditava que depois de queimar Policarpo apagaria seu nome da história, dando um fim àquela odiada superstição chamada cristianismo. Mas assim como o procônsul, eles subestimaram a vitalidade e a convicção dos cristãos, pois em vez de intimidar os outros cristãos, a morte de Policarpo lhes trouxe inspiração. E em vez de desaparecer, o cristianismo cresceu ainda mais. Assim como a frase cunhada por Tertuliano: o sangue dos mártires cristãos era o quê? Semente. E aqui então o autor deste livro termina o parágrafo dizendo: ironicamente, o que os romanos não conseguiram fazer acabou sendo realizado pelos próprios cristãos. Hoje, pode-se dizer que o nome de Policarpo foi esquecido e que o cristianismo de seus dias é desconhecido para a maioria dos ocidentais. Então essa é a dura, triste realidade que nós encontramos. De fato, isso fica bem patente nessa história que nós vemos dos primeiros cristãos. Encontramos essa tática de Satanás de perseguir, maltratar, fazer as piores maldades, e o cristianismo só cresceu. Cresceu de que maneira? Com qualidade. Quem era o louco que não tivesse convicção daquilo, participar então aqueles sofrimentos terríveis? Apenas aqueles crentes verdadeiros é que se uniam à igreja, com exceção de muitos poucos que renunciavam à fé, e isso veio a ocorrer principalmente na última fase lá, de 250 a 300 depois de Cristo, é que começou a surgir alguns casos de pessoas que na hora H renunciaram à sua fé. Mas de modo geral, então, os cristãos eram um exemplo vivo da fé que praticavam, na sua coragem, no seu ensinamento, na sua vida cotidiana, demonstrando o amor de Deus. E aí nós encontramos esse fato que o autor assinala aqui. Tentaram destruir dessa forma, Satanás tentou. E no entanto, Satanás veio a ser bem sucedido quando mudou de estratégia.
acabou a perseguição e agora nós queremos ser participantes da igreja. E a igreja começou a aceitar todos, sem critério. Não havia mais disciplina na igreja. E assim a igreja foi de mal a pior nos próximos séculos aí, que é justamente a terceira fase da igreja, a igreja de Pérgamo. Viria a ser restaurado novamente muitos pontos durante o período de Tiatira. Importante destacar que, claro, sempre ficava um remanescente fiel. A igreja, é dito em Apocalipse, fugiu para o deserto. E lá então foi sustentado durante esse período de trevas espirituais na cristandade, onde valdenses, albigenses e outros grupos isolados preservaram o cristianismo por até que chegasse então o século XVI com a sua reforma protestante. Então que esses exemplos desses homens, aqui conhecemos um pouco pelo menos deles, né? E em especial aqui esse exemplo de Policarpo, nós vemos então que essa vitalidade, o espírito deles, deve habitar na igreja de hoje. No livro Grande Conflito, Ellen White diz o quê? Haja um reavivamento da primitiva fé e prática na igreja, e o que acontecerá? As fogueiras da perseguição se reacenderão. Isso está reservado e devemos ir em direção a isso, porque a missão do cristão é dar o evangelho a todo mundo. Amém.